Fala, meus queridos, vamos falar então sobre aspectos naturais, clima e vegetação aí do nosso país, ok? Seguindo lá, vamos dar início então. O Brasil ele é um país de grande extensão territorial e apresenta aí vários tipos climáticos, né? Como por exemplo na região norte do Brasil nós temos o clima equatorial, na região sul nós temos o clima aí, temperado subtropical, na região central o tropical típico, enfim, temos várias definições aí de clima no nosso país. Mas o que influencia as formações climáticas aí do nosso país? O clima basicamente ele pode ser entendido como a sucessão das condições meteorológicas de determinada região. Essas condições elas são determinadas por certos fatores. A gente tem fatores e elementos do clima. A gente tem os elementos como temperatura, umidade e pressão, que dão características básicas para o clima, mas temos agentes que modificam esse clima, que são o que nós chamamos aí de fatores. São eles a latitude, que é a distância de uma região em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Entre Trópico de Câncer e entre Trópico de Capricórnio, essa região aqui a gente vai chamar de região intertropical. Então aqui nós temos os climas tropicais, e no centro nós temos os climas equatoriais. Então essas regiões aqui próximas ao Equador têm uma tendência a ter temperaturas mais elevadas, ok? A altitude é um outro fator que auxilia. Quanto mais alto eu vou no relevo, mais frio fica. Quanto maior a minha altitude, que é a distância em relação ao nível do mar, mais frio fica. Então as regiões mais elevadas elas sofrem efeito aí da altitude, que constitui um dos fatores que diminuem a nossa temperatura. É por isso que algumas regiões aqui do nosso país, como por exemplo ali em São Joaquim, a gente tem inclusive a presença de neve em determinadas épocas do ano, por conta da própria altitude da região. Essa influência ela é responsável pela formação do clima aí que nós conhecemos como tropical de altitude. A cada quilômetro que você se eleva aí no relevo ou dentro da nossa troposfera, você tem uma queda de aproximadamente 6,5 graus. Como a gente pode ver em alguns anos, essas altitudes elas coincidem inclusive com as latitudes mais ao sul do país. É possível até mesmo ocorrer a precipitação de neve, como é o caso de São Joaquim. Então, se você observar aqui, quando a linha do Equador está cruzando aqui em cima, quanto mais distante da linha do Equador eu tiver, mais frio é. Se eu tiver numa altitude maior, como São Joaquim, por exemplo, mais frio ainda vai ser, ok? Saindo ali da altitude, a gente vai ver a influência do relevo. O relevo ele influencia não só na distribuição das chuvas, mas também na alocação de massas de ar em determinados locais. Então, a disposição de algumas formas do relevo brasileiro, como por exemplo dos planaltos, pode interferir aí na chegada das massas de ar, formando áreas mais secas. Um exemplo clássico é o sertão nordestino. Você tem lá o Planalto da Borborema, a umidade que se forma lá no oceano, ela não consegue avançar para o interior do país, ela é forçada a se elevar ali por conta do Planalto da Borborema, chove antes, formando o que nós chamamos de chuvas orográficas, chove antes e não chove depois do Planalto da Borborema, dando origem aí ao sertão nordestino, ok? Então o relevo sim, ele pode influenciar diretamente no clima de uma região. Depois nós temos maritimidade e continentalidade, que são fatores que podem interferir de acordo com a localização em relação ao litoral brasileiro, por exemplo. Então a maritimidade e a continentalidade, elas têm a ver com a proximidade em relação ao mar. As regiões próximas ao oceano, elas têm a influência do oceano, que é uma grande massa de água que absorve calor durante o dia e libera esse calor durante a noite. Então a água do mar ela vai ser um fator de equilíbrio térmico, por isso que você não tem grandes variações de temperatura em regiões mais litorâneas. Já quando mais você afasta do litoral, mais você vai sofrer com o processo de continentalidade, que é uma grande variação aí térmica que ocorre. O solo, as rochas, as construções, tudo que existe distante aí do litoral, aquece e resfria de maneira mais rápida, fazendo com que você
tenha variações aí muito maiores que no litoral, por exemplo. Um exemplo clássico é uma região desértica, onde você tem lá 40, 45 graus durante o dia e à noite você tem temperaturas negativas, né? A areia absorve o calor rápido, mas ela perde esse calor muito rápido, por isso que você tem, né, essa grande variação. Depois nós temos as nossas massas de ar. No Brasil nós temos algumas, né? Nós temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. Essas massas de ar aí, elas influenciam, não podemos esquecer aqui da massa polar atlântica, influenciam diretamente na distribuição de chuva e das questões de temperatura também, tá? A massa equatorial continental, ela tem característica de elevação de temperatura, né? Essa massa de ar aqui, ela está próxima à linha do Equador, por isso ela é equatorial, ela apresenta temperaturas mais elevadas. Você pode perceber que aonde ela influencia, ela leva a alta temperatura. Diferente, por exemplo, da massa polar atlântica, que ela é polar, então ela é uma massa fria, que se forma aí no Oceano Atlântico, que pode levar às baixas temperaturas e chega a levar inclusive a friagem lá na região amazônica. Temos a massa tropical atlântica, que se forma sobre o Oceano Atlântico e que pode levar umidade e chuva aí para dentro do território, mas isso são variações que vão ocorrendo no decorrer aí do tempo, ok? Os climas aí no Brasil, nós temos na região norte o clima equatorial úmido, que é mais característico da região amazônica, né? Você tem elevações de temperatura, ou seja, um clima com temperatura mais alta e com grande distribuição de chuva, formada pela própria evaporação da bacia hidrográfica do Amazonas, além da evapotranspiração, que é a transpiração das plantas. Então, o clima equatorial ele é bastante quente e úmido. Temos o equatorial semiúmido, que ocorre em uma pequena porção aí do norte, né? Sendo bastante semelhante ao equatorial úmido, só que aqui ele chove um pouco menos. Isso lá em Roraima, por exemplo, está um pouquinho mais seco, né, esse clima. Depois nós temos o tropical semiárido, né, caracterizado pela escassez e irregularidade de distribuição de chuvas, que se concentram em poucos meses, com índice em torno de 800 milímetros anuais e até menos em certos casos, né? Então aqui é uma característica mais do Nordeste brasileiro, que dá a característica de um clima semiárido, um clima bastante seco, que faz com que inclusive a vegetação se adapte à ausência de água. Depois nós temos o tropical típico, ou continental, que é um clima muito comum basicamente na região aí do Distrito Federal, região central do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, ali apresenta esse clima tropical, né, que tem verão bem quente e chuvoso e inverno mais seco, com uma pequena queda de temperatura. Então aqui você tem duas estações definidas, né, verão e inverno. O inverno com temperaturas um pouco mais amenas. Depois nós temos o tropical de altitude, né? Como o próprio nome menciona, está nas porções mais elevadas do nosso território e apresenta temperaturas mais baixas e invernos bastante frios, né? Apesar de se encontrar aí na região região aí mais tropical do nosso país. Depois e por último, nós temos o subtropical, né, que é um clima aí de uma região mais temperada, uma região que apresenta 4 estações bem definidas. Os verões aí são quentes, né, mas o inverno aí pode ocorrer inclusive precipitação de neve, tá? Então aqui nós temos um mapa que define a localização desses climas. O equatorial semiúmido, né, ele se encontra aqui, ó, Roraima, uma porçãozinha do Pará, o Amazonas, bem pouquinho aqui, mas tem, tá? O equatorial úmido, a maior parte aí da região norte do Brasil, tá? Lembrando, né, que os climas aqui eles não respeitam os limites estaduais, obviamente, né? Depois temos o tropical semiárido aqui na região do sertão nordestino, o subtropical mais ao sul, nas regiões mais distantes do Equador, o tropical no Brasil central e o tropical de altitude mais aqui nessa porção central, pegando regiões aí do norte do Paraná, o centro de São Paulo e uma boa parte de Minas Gerais também. Valeu? Seguindo, né, falando agora de vegetação, nós temos algumas formações vegetais específicas, que inclusive vão se adaptar às questões de clima, de solo, de relevo e de hidrografia. Vamos falar do domínio amazônico primeiro. O domínio amazônico, que veio com defeitinho, o domínio amazônico é a floresta amazônica, né? Aquela floresta
bastante fechada, com árvores que chegam até 40, 50 metros de altura, tá? É uma região de alta pluviosidade e solo bastante pobre, porém tem uma rica hidrografia, tá? O domínio do Cerrado apresenta duas estações, uma seca e uma úmida, chuva mais no verão, a ausência aí dessa chuva, né, mais no inverno, com uma pequena queda nas temperaturas. Essa vegetação ela é formada por árvores mais espaçadas e uma vegetação aí rasteira, tá? Ah, o Cerrado também é conhecido aí como savana brasileira. Esse domínio ele vem sofrendo bastante com o desmatamento, não só para agropecuária, mas também pelos processos aí de urbanização, tá? Depois, no litoral brasileiro, nós temos os mares de morro, então se estende mais pela faixa litorânea do Brasil, e é uma região que se encontra aí nos remanescentes da nossa Mata Atlântica, né? Essa região ela vem sofrendo muito com o avanço do desmatamento causado pela urbanização, né, principalmente pela urbanização. Lembrando que a Mata Atlântica é uma das vegetações que mais sofrem com desmatamento em nível de mundo, tanto é que faz parte do que nós chamamos aí de hot points, ou pontos quentes de vegetação, que são as vegetações mais devastadas que nós temos até hoje. Lembrando, né, que o Cerrado também faz parte desses pontos quentes de vegetação. A Mata Atlântica estima-se que tem ainda em torno de 5 a 7% de toda a vegetação original que já existiu no nosso país. Depois nós temos o domínio das caatingas ou da caatinga lá no Nordeste brasileiro, essa vegetação que está adaptada à extrema seca, então é uma vegetação que apresenta característica aí de galhos retorcidos, não são aquelas plantas que têm um grande porte, são plantas que converteram inclusive as suas folhas em espinhos para poder resolver o problema da seca, tem raízes bastante profundas, né? A caatinga, também conhecida como mata branca, é uma vegetação adaptada à região do semiárido brasileiro, é composta por plantas xerófitas, que são aquelas plantas que se adaptam à ausência de água, como cactos, por exemplo. Assim como ocorreu nos domínios brasileiros, a ocupação humana também vem desmatando a caatinga. E lembrando, a vegetação de caatinga é a vegetação aí 100% brasileira. Dá para dizer que não existe no mundo uma vegetação que se assemelhe a esta. Depois, mais ao sul, temos a mata de araucárias, né, nos estados aí do sul, mas pega lá desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Apresenta um clima subtropical, né, apresenta plantas aí que a gente vai chamar de aciculifoliadas, que são aquelas plantas que têm as suas folhas em formato de agulha, isso é característica comum do pinheiro do Paraná. Então essa vegetação ela é composta por uma floresta mista, que são plantas de diferentes portes. É o que nós podemos dizer aí que apresenta aí plantas como o pinheiro do Paraná, que tem uma grande altura, são plantas bastante altas, assim como você também vai ter gramíneas e plantas de um porte relativamente menor. Apresenta menor diversidade de espécies se comparado a outros domínios florestais. Também vem sofrendo com o avanço da agricultura e da urbanização. Depois nós temos o domínio das pradarias, né? Mais no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul, essa vegetação é caracterizada aí por plantas rasteiras, como vocês podem observar, principalmente gramíneas, e quase aqui você não tem árvores, por isso que são muito utilizadas para pastagem. E isso é um problema, porque o solo ali ele é bem raso e arenoso, que é claro, o manejo inadequado desse solo vem causando aí os processos de arenização também, tá? Por último, nós temos as áreas de transição, né, zonas de transição, que são aquelas faixas que estão entre um domínio e outro. Por exemplo, você tem lá a mata de cocais, que tem um pouquinho de vegetação da região norte, um pouquinho da região central e um pouquinho da região nordeste. Então, as faixas de transição são aquelas que reúnem características de mais de um domínio morfoclimático. O Pantanal é um exemplo, né? Aqui, inclusive, você tem uma imagem. O Pantanal ele é considerado uma faixa de transição, assim como a mata de cocais, que eu havia mencionado antes, né? E você tem ali vegetações que se encontram nos estados do Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma grande planície inundável, né? A maior planície inundável do mundo, né? A vegetação ela tem características tanto do cerrado quanto da própria floresta amazônica, né? Ou seja, os domínios que estão mais próximos ali. Então, a zona de transição ela apresenta essa característica de ter mais do que um tipo de vegetação, né? Mais do que uma região ali, por exemplo. Tá?
o que tínhamos por enquanto era isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Se sobrou alguma dúvida, pode colocar nos comentários abaixo. Se não está inscrito, se inscreva. Valeu!